Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com mais um episódio da série Brasil em Preto e Branco, que mostra a ligação mais do que especial entre Botafogo e seleção brasileira. Botafogo! Fogo na Copa! E hoje, nesse episódio, ninguém menos do que Nilton Santos, a enciclopédia do futebol, aquele cara que só vestiu 2 camisas na sua carreira, Botafogo e seleção brasileira. Um cara que foi convocado para 4 mundiais, 50, 54, 58, 62. A primeira Copa, 1950, tinha uma característica muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Não se podia fazer substituições. Embora Nilton fizesse parte daquele elenco, ele não jogou nenhum jogo. Teimosia de Flávio Costa, treinador da seleção, que achava Nilton muito técnico. Ele queria jogadores mais viris, mais fortes. Com isso, Nilton Santos ficava de fora de todas as partidas, porque não tinha nem banco de reservas, já que não tinha substituições. O Brasil veio bem, e chegou na final precisando de apenas um empate para ser campeão. Saiu na frente, mas como todo mundo sabe, o Uruguai virou e foi campeão mundial. Uma curiosidade sobre Nilton Santos e essa Copa é que, ao saber que não ia ser relacionado para o último jogo, Nilton deixou o estádio. Ele sabia que ele ia ficar nervoso demais assistindo aquilo ali. E ele começou a andar em volta do Maracanã. Vocês imaginam 150 mil pessoas lá dentro, lutando para estar lá dentro, e Nilton Santos andando sozinho pelo entorno do Maracanã. Ouviu o primeiro gol e depois não ouviu mais nenhuma comemoração. Quando acabou a partida, ele sabia que o Brasil tinha sido derrotado. Uma grande tristeza. Eu, uma vez, entrevistei o Nilton, durante muito tempo, umas 3 horas, ficamos batendo papo, e a única pessoa de quem Nilton falou mal foi Flávio Costa. Na Copa de 54, Nilton era finalmente titular. O Brasil foi bem, tinha um time forte, sabia que tinha possibilidades naquela Copa do Mundo. Embora, naquela época, não se tivesse um intercâmbio, né? Você não sabia muito bem como as outras seleções estavam. Só se descobria quando chegava lá. A Hungria era uma exceção, ela tinha sido campeã olímpica, então era o time a ser batido. O Brasil veio bem na primeira fase, mas cruzou justamente com os húngaros. Aquele jogo ficou conhecido como a Batalha de Berna. Tudo muito disputado, a Hungria melhor do que o Brasil, mas o Brasil tinha chances de chegar lá, só que não chegou. E no final, indo no popular, o pau cantou. Teve uma briga generalizada, ainda antes do jogo acabar. Nilton foi expulso, né? Mas assim que o juiz apitou, foi uma confusão generalizada, que começou no campo e avançou pelo túnel que dava acesso aos vestiários. Para vocês terem uma ideia, o técnico da seleção brasileira, Zezé Moreira, acertou uma chuteirada na cara de um dirigente da Hungria. Deu um maior rolo aquilo ali. Nilton, muito triste, sabia que o Brasil tinha chance de chegar naquele título, mas não chegou. O melhor é que 4 anos depois, a história foi outra. Em 1958, na Suécia, a história vai ser outra. Embora a desconfiança com aquela seleção fosse muito grande. Havia uma coisa que o jornalista Nelson Rodrigues criou, um termo
que era complexo de vira-latas. O que isso quer dizer? Que a seleção era boa, que os jogadores eram bons, mas na hora do vamos ver, na hora de decidir, a gente sempre afinava, né? Que a gente não estava pronto, que a gente não tinha preparo psicológico para ser campeão. Ele ia quebrar a cara, assim como boa parte da imprensa, porque aquela seleção foi para cima, aquela seleção era talentosa e a gente acabou sendo campeão. Milton era titular absoluto. Ninguém duvidava disso, ninguém questionava. E ele era um jogador diferenciado. Tanto que, na primeira partida contra a Áustria, que nós ganhamos 3-0, um dos gols no começo do segundo tempo foi dele. Ele pegou a bola, dominou, avançou, algo impensável naquela época. Jogador de defesa não passava do meio de campo. Pois bem, Milton avançou, tabelou com Mazzola, entrou na área e fez o gol. Agora, o mais curioso de tudo é que o técnico, na época, o Vicente Feola, enquanto Milton fazia aquela arrancada, berrava desesperadamente à beira do gramado: volta, volta, volta! Ele não voltou. Melhor, fez o gol. Outro papel importantíssimo de Nilton Santos nessa Copa aconteceu fora de campo. Ele e Didi tiveram que convencer Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação, de que o Brasil não podia ficar sem Pelé e Garrincha. Você deve estar dizendo: ah, que óbvio! Não, não era óbvio. Os 2 primeiros jogos daquela seleção foram sem Pelé e sem Garrincha. E aí, o adversário do terceiro jogo era a temida Rússia, temida União Soviética, do futebol científico, né? Então, todo mundo apavorado com aquele jogo. Milton e Didi chegaram para o Machado Carvalho e falaram: bota os 2 que a gente ganha fácil. E não é que a gente ganhou? Milton e Didi têm esse papel importante, ter feito o Brasil ver que sem Pelé e sem Garrincha não era a mesma coisa. No Chile, em 1962, Milton já não era uma unanimidade. Muita gente dizia que ele estava velho, né? O cara já jogou 3 mundiais, para que ele vai jogar? Não, tá velho. E bancaram. Ainda bem, porque Milton era o ponto de equilíbrio daquele time. Ele e Didi e outros jogadores que tinham disputado 1958 estavam 4 anos mais velhos, mas também 4 anos mais cascudos de poder chegar para aquela garotada e dizer: a gente vai conseguir. Quer um exemplo? Amarildo, naquela Copa de 62, Pelé se contunde. E quem é chamado para assumir o lugar do Pelé? O jovem Amarildo, do Botafogo, que entra apavorado. Quando o Milton chega, bate no ombro dele e diz assim: filho, tá vendo ali, ó, o Zagallo, tá vendo ali o Didi, tá me vendo? Tá vendo o Garrincha? A gente joga junto, a gente sabe como é que faz isso. E Garrincha brilhou e Amarildo brilhou, sendo autor de gols importantíssimos na conquista. Por quê? Porque você tinha um cara como Nilton Santos, experiente, ali. Para a gente ter uma ideia de como que a experiência do Nilton foi importante, teve um jogo contra a Espanha, né? E o Colar, um atacante espanhol, partiu em direção à área ali, justamente no setor que o Milton estava defendendo, e o Milton dá-lhe uma pancada dentro da área, que seria pênalti, claro. A Espanha já estava vencendo por 1-0. Um gol ali seria um terror. Milton, na maior cara de pau, fingindo que nada tinha acontecido, deu 2 passos à frente e parou depois da linha da área. Quando o juiz chileno Bustamante chegou, viu o Milton fora da área, falta.
que aconteceu? Não teve o pênalti e ainda por cima o Brasil virou para 2-1, garantindo a caminhada que levaria ao título. Depois da final contra a Tchecoslováquia, Newton, pela primeira vez na sua carreira, chorou. Ao acabar o jogo, ele deixou todo aquele sentimento preso, todas aquelas críticas, toda aquela desconfiança contra ele sair. Pela primeira vez, ele chorou. Quando chegaram para ele, Pelé chegou para ele, ele virou para o Pelé e disse: eu sou um cara de muita sorte. Eu tenho 37 anos de idade, 14 anos de futebol e 2 títulos mundiais. Esse era Newton Santos. Esse era o homem que vestiu só 2 camisas, a do Botafogo e da seleção brasileira. Hoje a gente vai falar do cara que foi a alegria do povo, Mané Garrincha. Fogo